Eu sempre falo isso, mas enquanto eu trabalhando como enfermeira, eu sempre lidei com a saúde de forma corretiva, principalmente dentro de um centro cirúrgico, né? Aliás, quem vai procurar um centro cirúrgico, gente, para prevenir algo? Na verdade, todo mundo quer fugir, né, do centro cirúrgico. A não ser que você queira fazer um procedimento estético, mas via de regra, a gente quer realmente fugir disso, né? Mas hoje a gente tem a possibilidade de falar de saúde de uma perspectiva totalmente diferente. Isso tem deixado a gente bem animado com o produto que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? Porque é um produto que tem muito a calhar com o assunto que a gente vai falar aqui. Eu sou casada com ele tá aqui na sala com a câmera aberta, dá um tchauzinho aí nele, pessoal, te conhecer. E há 7 anos também que nós desenvolvemos esse mercado, também em parceria com a Polishop, assim como com o Denis. Aliás, nós nos conhecemos através desse mercado. E hoje, nascendo uma nova empresa, como o Denis já falou, mas isso vai ficar por conta dele depois citar um pouquinho. O meu foco aqui vai ser falar um pouquinho, gente, sobre saúde, tá? Que tem tudo a ver com o produto que a gente vai mostrar aqui para vocês, beleza? Dá um joinha aí para mim, uma notinha de 0 a 10 se vocês estão me acompanhando, só para seguir, por favor. Apareceu uma mensagem aqui de instabilidade na internet, só para eu ter certeza. Show, beleza, perfeito, obrigada. Então vamos lá, gente, olha só. A gente vai falar um pouquinho sobre esse produto para vocês, mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, mas principalmente focado na raiz do nosso corpo. Que, para quem não sabe, gente, a raiz do nosso corpo é um órgão tão importante que aliás, acredito que a maioria das pessoas hoje já saibam, porque esse é um assunto que está muito em alta e de um tempo para cá tem se falado muito mesmo, mas há alguns anos era um dos órgãos mais esquecidos, digamos assim. Quando você pensa em órgãos principais no seu corpo, vamos fazer uma reflexão. O que a maioria das pessoas pensam, gente? Nosso conhecido primeiro e único cérebro, ou o coração, o fígado, pulmão, e o intestino, normalmente, é um dos últimos que a gente pensa, é ou não é verdade? Mas quando, na realidade, gente, o nosso intestino ele é a raiz do nosso corpo. Não é à toa que hoje tem sido tão falado como tamanha importância que ele recebeu o nome de ser o nosso segundo cérebro. Aliás, existem nutrólogos, médicos, alguns cientistas que já identificam tamanha a responsabilidade desse órgão como podendo ser aí nosso primeiro cérebro. Dentro do nosso intestino existem várias funções que ele absorve dentro do nosso corpo. Aqui vocês estão vendo algumas, né, principais, desde a absorção de nutrientes, ou seja, se você absorve algo, você precisa eliminar. Então, da mesma forma que ele absorve nutrientes, ele elimina toxinas, produz hormônios, gente. Dentro do nosso intestino são produzidos diversos hormônios, diversos neurotransmissores que fazem aí total correlação o tempo todo entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Controle do sistema imunológico acontece também como função através do intestino, controle de inflamações. Aqui vocês estão vendo a produção procura ter uma serotonina mais elevada, porque é aquele neurotransmissor que te traz aquela sensação de bem-estar. Não é à toa que ele leva esse nome de hormônio da felicidade. Para quem não sabe, gente, mais de 90% da produção de serotonina acontece no nosso intestino. Alguns nutrólogos já dizem cerca de 95% dessa produção acontece no seu intestino. Somente os outros 5% lá através do seu cérebro. E normalmente a gente pensa que é totalmente ao contrário, né? E por que eu tô falando isso, tá? Justamente para já trazer um alerta para nós. A importância de você cuidar desse órgão, que é tão importante e necessário para o funcionamento da sua máquina. E qual máquina que a gente está falando, gente? O seu corpo. Quando você começa a pensar que o seu corpo é uma máquina, você começa a entender um pouco melhor a importância de cuidar de todas essas peças, todas essas engrenagens para que essa máquina possa funcionar melhor, né? E aí,
Dentro do nosso intestino, gente, existe algo que todo mundo aqui conhece, se eu falar como nome popular, que era o nome de alguns anos atrás, que é a nossa flora intestinal, que todos nós aprendemos lá nas aulas de ciência na escola, né, no colégio. Essa flora intestinal, ela recebe o nome de microbiota. Essa microbiota, o que que é isso, gente? Nada mais é do que uma população de micro-organismos. Todo mundo sabe, né, que dentro do nosso corpo nós temos diversos micro-organismos, desde bactérias, fungos, parasitas, dentre outros, né? Mas a maioria desses micro-organismos que populam essa nossa microbiota, elas vivem no intestino, gente. 80% das bactérias que vivem dentro do nosso corpo, que estão aí sentado com você, aonde você está. Não sei se você está no sofá, se você está na cama, mas onde você está? 80% das bactérias que estão aí com você vivem no nosso intestino. E nós temos mais de 100 trilhões de bactérias. E sim, as bactérias não são algo ruim, tá, gente? De um todo ruim. Quando a gente pensa em bactéria, a gente já pensa em quê? Em pegar o álcool gel, de fazer aquela asepsia, de eliminar tudo. E não. As bactérias, elas têm funções extremamente importantes para o nosso corpo, tá? Vou falar algumas bem simples, ó. Elas ajudam na síntese do alimento, ou seja, reciclar o alimento, tudo aquilo que você come. A gente não tem reciclagem de lixo, gente? Tem, não tem? É tão importante. Existe uma reciclagem de alimentos dentro do seu corpo. Elas fazem trabalham nessa função. Elas produzem vitamina, elas ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico, que é ele que vai combater aí vírus, possíveis doenças que podem desenvolver no seu corpo. Então, elas ajudam nisso também. Então, é muito importante, tá? Porém, nós temos as bactérias boas e nós temos bactérias que são vilãs também, tá? Eu vou tentar falar assim, gente, de uma forma bem simples, para que todo mundo possa entender. Você que está aqui como convidado, às vezes você está pensando, eu não sou da área da saúde, vou ficar ouvindo o termo médico, nada disso, gente. Eu vou falar de uma forma bem simples mesmo para todo mundo entender, tá? Existe um termo chamado de desbiose intestinal, que, aliás, é o tema aqui dessa nossa live, né? O Denis colocou lá no banner, inclusive. O que é essa desbiose intestinal, gente? Ela não é um palavrão, tá? Fiquem tranquilos. E não é uma doença também. A desbiose intestinal nada mais é do que um quadro clínico, tá? Que ela é causada pelo desequilíbrio dessas bactérias. Então, o que isso quer dizer? Nós falamos aqui que nós temos as bactérias boas e as bactérias vilãs, né? Quando existe um desequilíbrio entre essas bactérias, isso quer dizer que o quê? As bactérias ruins estão em maior quantidade, variedades, do que as bactérias boas, acontece esse quadro clínico, essa situação clínica chamada de desbiose intestinal, que através delas, pessoal, diversas doenças podem acontecer, e são diversas doenças. Para quem não sabe, a maioria das pessoas hoje tem desbiose intestinal, esse quadro de desbiose intestinal, e nem faz a menor ideia, gente. O que causa essa desbiose intestinal, pessoal? No sentido geral, o seu estilo de vida. Os nossos hábitos podem causar desbiose intestinal. Por exemplo, tá? Se você tem uma dieta com base em farinha, industrializados, embutidos, açúcar, provavelmente você tem uma desbiose intestinal. Se você faz uso de medicamentos prolongados ou com constância, provavelmente você tem desbiose intestinal, como, por exemplo, antibiótico. Quando você toma um antibiótico que seja para uma dor de garganta que você teve, beleza. Você vai matar aquela bactéria ruim, aquele estafilococcus que está causando aquela infecção na sua garganta. Bacana. Mas juntamente com essas bactérias ruins, você também vai matar bactérias positivas. Então, isso pode sim desencadear um desequilíbrio aí, que é a desbiose intestinal. Estresse, gente, sedentarismo, mais outros hábitos. Basicamente é o seu hábito de vida, tá? E a partir disso, várias doenças podem ser desenvolvidas. E, gente, até alguns anos atrás é boa, né? Até alguns anos, ninguém, a maioria das pessoas, jamais iriam correlacionar, por exemplo, a depressão a uma desbiose intestinal. O que tem a ver a depressão com a desbiose intestinal? Vou citar aqui para vocês, tá? Aqui está um exemplo, né? A maioria das doenças começam no intestino. Vocês estão vendo alguns exemplos, como câncer, depressão, alteração gastrointestinais,
Aí a gente fala alteração gastrointestinais, ok, tem tudo a ver com o intestino, né? Esofagite, obesidade, gordura no fígado, gente, que é a esteatose hepática, nada mais é do que gordura no fígado. Que muitas vezes você pensa que é apenas uma pessoa que está num estado de obesidade que vai desenvolver uma esteatose hepática, e não. De repente, você que está aqui na sala, você conhece alguém que é aquele magrinho, sabe aquelas pessoas que você vê que come muito, e você fala, o famoso aquela pessoa pode ter uma esteatose hepática e muitas vezes nem sabe, tá? Gordura no fígado é algo perigoso, que tem que dar uma atenção também, tá? Osteoporose, baixa imunidade, alterações de humor, gente, tudo isso está relacionado à desbiose intestinal, a esse desequilíbrio. E citando aqui sobre a depressão, né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Existem diversos artigos científicos hoje que têm mostrado a importância são cuidando da raiz do seu corpo, que é o intestino. Gente, a maioria das pessoas não fazem a menor ideia disso. Pensa o seguinte, como que você pode não desenvolver um quadro de depressão se você tem um intestino que está doente, um intestino que não produz mais serotonina, que é aquele hormônio conhecido como hormônio da felicidade, como a gente já falou, que não consegue mais fazer comunicações com o seu cérebro. Aliás, gente, para quem não sabe, nenhum órgão no nosso corpo se comunica tanto com o nosso cérebro, como o nosso intestino. Como você pode não ter um quadro de depressão se você não tem a presença tão importante dessa serotonina, de dopamina, dentre outros neurotransmissores que o nosso intestino produz? Estão entendendo a correlação? Isso faz muito sentido. Então, sim, existem muitos casos de depressão, gente, que podem ser tratados, inclusive revertido, tá? Através de um tratamento da desbiose intestinal. Mas o que a maioria das pessoas pensam, e infelizmente, gente, existem muitos médicos que vão olhar somente para isso e vão te encher de medicamento, e aí você fica dependente daquele medicamento, não trata a depressão, mas fica remediando esse caso, né? Postergando. Eu ouvi recentemente, a gente estava ouvindo um podcast, o William estava ouvindo, meu esposo, e eu ouvi de fundo, um médico muito bacana, um nutrólogo sensacional, e ele estava falando justamente o seguinte: olha só, graças a Deus que as pessoas estão deixando de ser ignorantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos acostumados ao quê? Eu vou na sala de um médico, vou conversar com um profissional da saúde, e tudo que ele fala para mim, eu falo amém, assino embaixo e acabou. Ué, mas eu vou discutir com um profissional da saúde que tem 10 anos de estudo. Ninguém está falando para você discutir com ninguém, gente. Não vai discutir com um médico, nada disso, com um fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, nada disso. Mas busque informação você. Lembra o seguinte? O seu corpo é a sua máquina. Ninguém, mais do que você, deve cuidar com tanta atenção dessa máquina. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Então, aprender, buscar conhecimento para você poder argumentar é necessário muitas vezes. E muitas vezes você está ali, sofrendo. Dei um exemplo de depressão, obesidade, câncer, qualquer uma dessas doenças que a gente citou aqui, gente. E muitas vezes você está ali patinando por conta das suas próprias escolhas, por conta dos seus próprios hábitos. Claro que a gente está falando sobre depressão voltada para uma desbiose intestinal, gente. Existem também casos de traumas que tem total correlação aí, que precisa de um tratamento com uma saúde mental, né? Um psicólogo, psiquiatra, que é muito importante e necessário. Mas voltado aqui para a desbiose, a maioria das coisas, gente, a maioria das doenças, muitas vezes é pelo seu estilo de vida, muitas vezes é pelos seus hábitos e que podem ser mudados. Eu poderia citar outros exemplos de doenças aqui, gente, como, por exemplo, diabetes do tipo 1. Para quem não sabe, você pode desenvolver, sim, uma diabetes do tipo 1 por conta de uma desbiose intestinal. Para quem não sabe também, né? A diabetes, você tem a diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, mas basicamente a diabetes do tipo 1, ela acontece devido por ser uma doença autoimune. Assim como diversas outras doenças autoimunes que a gente poderia citar aqui, tiroidite de Hashimoto, lúpus, né? Dentre outras. E uma doença autoimune, gente, é que o seu próprio organismo, ele, devido à tentativa de destruir um determinado vírus ou
um invasor ali dentro do seu corpo, e ele destrói células que são importantes, como, por exemplo, no caso da diabetes tipo 1, o seu próprio sistema imunológico pode destruir células que produzem insulina dentro do seu pâncreas. Olha que loucura! E aí, como que isso acontece? Você está lá com a sua imunidade baixa, sim. Lembra que eu falei que o órgão que ajuda a fortalecer o sistema imunológico é o quê? O nosso intestino. Se o seu intestino está doente, se você não está conseguindo fortalecer o seu sistema imunológico, como que você pode não estar com a porta aberta para invasores? Pensa novamente, seu corpo é uma máquina. É isso. Você tem um inimigo tentando invadir o seu corpo. Se você está com uma baixa imunidade, isso quer dizer que os seus soldados, o seu sistema imune, ele não está pronto, ele não está preparado para receber um invasor. Pensa como numa guerra mesmo. Você tem um inimigo que está tentando invadir o seu território. Beleza. Se o seu sistema imunológico está baixo, você não vai ter soldados o suficiente para isso. E o que acontece na diabetes tipo 1, por exemplo, tá? Existem alguns artigos, alguns estudos que já mostram justamente isso. Existe um vírus que ele se parece muito com as células que o nosso pâncreas produz. Então, os seus soldadinhos do bem, ao tentar destruir esse vírus, a morfologia desse vírus, ele se parece com essa célula do pâncreas. Ao invés de destruir aquele inimigo, ele vem e destrói o quê? As células do seu pâncreas que produzem insulina, que ajuda a controlar o nível de sangue do nível de açúcar do seu sangue. Se o seu pâncreas não produz mais insulina, o que acontece com você? Diabetes. E aí você se torna um insulino dependente, tendo que tomar insulina todos os dias. Gente, existem mais vários outros exemplos, como as doenças de pele, dermatites, que podem ser causadas por desbiose intestinal. Quer ver um outro caso? A mulherada aqui, principalmente, vai entender? Pouco falado, principalmente por quê? Por conta de tabu, gente. Vergonha. Candidíase, gente. Mais de 80% das mulheres sofrem de candidíase. E eu tenho certeza que já começaram a tomar esse produto para quem já está consumindo e já tem casos de melhoria com candidíase, eu tenho certeza, mas novamente é um assunto que é um tabu dentro das mulheres, para as mulheres, né? Mas, gente, a gente está falando de 80% das mulheres tem candidíase, eu poderia dizer que, de quase 100 pessoas que estão aqui na sala, se 80 é mulheres, 60 tem candidíase. Não necessariamente você tem nesse momento, mas você já sofreu em algum momento. E aí você tem candidíase de repetição. Por quê? Baixa imunidade. É simples, né? Você pensar a anatomia da mulher, né? Você pensa na região íntima da mulher muito próximo do quê? Da região anal. E região anal, gente, o que passa por ali? Seu intestino, as fezes, e aí você está com um sistema imunológico baixo, aquela bactéria ruim, aquele fungo, tem contato com a região íntima, ela se instala ali, ela espera só o quê? Só ter a baixa imunidade para proliferar ali dentro. E ali, gente, já era infecção, dor, coceira e por aí vai. São várias doenças que podem ser causadas por uma desbiose intestinal, gente. Só que vamos lá. Qual que é a boa notícia da noite, tá? A gente está falando aqui sobre várias doenças, algo ruim, mas isso é como um alerta mesmo, gente, para todos nós. E a cada dia que passa, a gente tem entendido como tratar isso. A boa notícia é que existe um tratamento, existe uma forma de você reverter isso. E que bom que isso acontece. Você está aprendendo hoje para cuidar da sua saúde e cuidar das pessoas que você ama. Porque com certeza as pessoas na sua casa sofrem com desbiose intestinal e com certeza pessoas que você mais ama provavelmente nesse momento estão sofrendo com um quadro elevado aí, severo de desbiose intestinal. Existem alguns estudos, tá? Aqui a gente está falando sobre ciência e tecnologia, que já mostraram que existe uma melhor maneira de tratar tudo isso, tá? Uma forma de trazer um equilíbrio de volta para essa flora intestinal, para essa microbiota intestinal, que é através, gente, de uma dieta com base em alimentos fermentados. A gente teve uma palestra com o Dr. Rogério nesse domingo, quem estava aqui no ABC vai entender, eu achei fantástico a coisa que ele falou ali, que, olha só, hoje você vai num consultório e aí você já tem ali o nutricionista, o nutrólogo, enfim, já tem ali para indicar, para prescrever para os seus pacientes, desde suplementos a medicamentos, antibióticos, enfim, a probiótico, prebiótico, uma dieta, mas não tinha um produto específico fermentado para indicar para esse paciente.
Por quê? Novamente, ciência e tecnologia, gente, já apontam que a melhor forma de você trazer esse equilíbrio é através de um produto, de uma dieta com base em alimentos fermentados. Agora, como que nós, maioria da população, que tem uma vida corrida, vai conseguir produzir um alimento fermentado, gente? Por isso que a maioria de nós desiste de uma boa alimentação. Por isso que recorre aos os alimentos mais fáceis, né, de ser consumidos. E aí, a The Life, gente, essa empresa que o Denis citou aqui, ela trouxe esse produto para o mercado, gente. Um produto que tem uma biotecnologia japonesa, com base nisso tudo que eu falei aqui para vocês. Ela juntou a ciência, a cultura, a tecnologia para desenvolver esse produto que traz realmente a possibilidade de trazer esse equilíbrio, que é chamado, gente, de Zenko Juice, essa garrafa linda que vocês estão vendo aqui, que nada mais é do que um alimento, um mega de um alimento, gente. Não é um suplemento, não é um medicamento, é um mega alimento que ele é fermentado, um alimento 100% natural, que não tem contraindicações, tá? É para todas as idades. Um idoso pode consumir esse produto? Sim, deve, gente, com certeza. Tem diversas pessoas da terceira idade que sofrem com doenças, né, da terceira idade, adolescentes todos. Esse produto ele passa por uma fermentação natural durante um processo aí aproximadamente de 6 meses. São 6 meses que esse produto fica ali sendo fermentado. Dentro dessa garrafa você vai encontrar 80 ingredientes que são naturais, dentre eles frutas, verduras, legumes, especiarias, gente, vegetais marinhos, um produto que vai fazer uma limpeza no teu intestino e ele está pronto para alimentar aquelas bactérias boas do seu intestino. O que ele vai fazer, gente? Basicamente, o principal foco dele é fazer uma modulação intestinal, que nada mais é do que trazer esse equilíbrio de volta para o seu intestino. Durante aí aproximadamente 21 dias, que é o tempo estimado que leva-se para realizar esse ciclo, tá? Ele vai aumentar as bactérias benéficas do seu intestino e reduzir as bactérias maléficas. Então, você vai consumir. Essa garrafa tem 900 gramas, tá? Você consome 30 gramas ao dia. É um shot, gente, desse produto. Com um shot desse produto por dia, você vai sentir muita, muita diferença na sua saúde. Isso é indiscutível, tá? E o que eu vou dizer aqui para vocês, uma coisa que nos surpreendeu muito, tá? Você olha aqui, ó, 21 dias para fechar um ciclo, aproximadamente. O que se espera? De 2 a 3 ciclos para você começar a sentir resultados na sua saúde, no seu corpo. O que mais nos surpreendeu, gente, é que a maioria das pessoas em peso começam a consumir esse produto e com 2 semanas, 1 para 2 semanas, gente, 3 semanas já tem resultados incríveis. E quais são os resultados? Alguns, tá? Eu poderia falar de outros que nem estão aqui nessa tela. Mas, no geral, gente, o que a maioria das pessoas percebem? Melhora do brilho da pele, melhora do aspecto da urina, gente. Novamente, a gente está falando de um alimento fermentado que vai tratar a sua desbiose, que vai tratar o seu intestino. Vai melhorar o seu humor, gente, porque, consequentemente, o seu intestino trabalhando melhor, você vai produzir mais serotonina, você vai produzir mais dopamina, vai ter melhora do sono, porque você vai produzir diversos outros hormônios com mais qualidade também, aumento da disposição, controle do apetite de obesidade, gente. Ó, a maioria das pessoas que estão consumindo o Zenko Juice corretamente, a gente tem percebido muito isso, redução na vontade de consumir doce. Por quê, gente? Assim como quem sofre de candidíase e de repetição, assim como quem sofre, por exemplo, de depressão, diabetes, etc. As bactérias maléficas do seu intestino, elas adoram açúcar, elas adoram a farinha, elas gritam por isso. Consequentemente, você tem aquela compulsão por comer doce constantemente. E é incrível quando você começa a mudar alguns pequenos hábitos, gente. Pequenos hábitos, como cuidar melhor da sua alimentação, introduzir um pouquinho mais de frutas, de verduras, de cereais, de fibra, uma atividade física por dia, gente, que seja uma caminhada, ingerir mais água, melhorar o seu sono. É incrível como essas bactérias vão perdendo força.
E o Zenco, ela ajuda muito nisso, porque ela vai alimentar as bactérias benéficas. Você vai começar, inclusive, a mudar o seu paladar. É muito maluco isso, gente. Mas é fato, é real isso, tá? Funcionamento do intestino. Conhece alguém que demora 3, 5, 7 dias para conseguir ir no banheiro, gente? Isso é muito comum também. O Zenco, ele vai ajudar muito. Isso é unânime, tá? E são os dois pontos, tá, gente? A desbiose intestinal, ela te dá um alerta também quando você tem intestino preso, ou se é o contrário, tá? Tem muitas pessoas, e isso tem me surpreendido, que a cada dia eu conheço mais pessoas que sofrem do contrário, de ir repetitivamente, várias vezes ao dia ao banheiro, fazer o número 2, isso também não é saudável, tá? É um alerta, o seu corpo tá gritando, para você dar mais atenção ali para ele, né? Controle da taxa de glicemia, fortalecimento do sistema imunológico, gente, controle da taxa de colesterol, triglicérides, melhora da pele, gente. Muitas vezes você desenvolve uma alergia, e aliás, a cada dia que passa, tá, gente? Mas estudos têm mostrado que a grande maioria das alergias hoje, dermatite, sinite, tudo que tem it, acontece por conta de uma desbiose intestinal. É loucura isso, mas é real, gente. Quer melhorar uma alergia? Começa a tratar a desbiose, tratar o seu intestino. Você vai ver, aliás, nós temos vários depoimentos sobre isso aqui também, tá? E falando sobre depoimento, nós temos algumas pessoas aqui, gente, que já estão consumindo esse produto e que estão tendo resultados incríveis. Ó, a gente tem caso de pessoas que têm filhos autistas, gente. No geral, a gente sabe que o autista, ele sofre, né, com o intestino, tem muita dificuldade de evacuar, tem toda essa questão de alteração de humor também, que estão consumindo Zenco e tiveram uma melhora significativa. Nós temos casos aqui de pessoas com artrite, artrose, que melhoraram sintomas, desde intestino a perca de peso, ao caso do filho do Denis, que já vai voltar aqui falar com vocês também, uma criança, gente, fez agora 4 anos de idade, né? Sofre com intolerância ao glúten, várias alergias, teve uma melhora absurda consumindo esse produto. E eu acho que o Denis separou algumas pessoas para dar um depoimento aqui para gente. Eu vou passar aqui para ele, gente, para vocês conhecerem aqui algumas histórias. E aí, no final, a gente volta para fazer um bate-bola aí e tirar alguma possível dúvida, tá bom? Quer assumir aí, Denis? Assumo sim, Camila. Pessoal, só faz um joinha quem tiver com a câmera aberta se estiver me escutando bem. Eu estou com medo da internet aqui, mas acho que agora tá bom. Legal, obrigado. Obrigado, pessoal. Então, eu separei algumas pessoas aqui. Nós temos vários depoimentos. A Camila falou até sobre o meu filho, né? Vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, Camila, aí você compartilha a sua depois de novo, tá? Quando você for assumir novamente. Mas eu vou mostrar aqui foto do Noah, por exemplo, né? Aqui está meu filho, há 6 meses atrás, mais ou menos, antes do Zenco Juice. Ele sofria há mais de 2 anos, ele tem 3, vai fazer 4 anos daqui a alguns meses, pessoal, mas ele sofria com dermatites atópicas, dermatite seborreica, e a gente gastava muito dinheiro com medicamentos, creme, shampoo, sabonete especial, e médicos, e vai naquele médico ali que é bom, vai no outro que é bom, e a gente não resolvia, né? O que é caro para mim? Quando você gasta em algo que você acha que vai ter aquele resultado e não tem o resultado. Então a gente estava assim, desesperado, ao ponto do médico falar que, na questão da dermatite seborreica dele, tem que fazer uma raspagem na cabeça, porque ele já não tinha mais jeito, teria que resetar, começar do zero ali para começar um tratamento, né? E aí, quando ele começou a tomar o Zenco Juice, a dose, como a Camila disse, pessoal, é 30 gramas por dia, para uma criança, 10, 15 gramas por dia é o suficiente. A gente começou a dar 30 gramas para ele. A gente não sabia ainda a dosagem de criança, até então ninguém tinha falado nada. Não morreu, não tem problema você dar uma dosagem maior. Assim, uma criança o suficiente seja 10, 15, mas não tem problema dar 30, né? E o impressionante foi a rapidez do produto, porque melhorou as dermatites já em dias, foi notável, né? E o mais legal, pessoal, é que a gente começa a tomar o produto por conta de algum motivo. Que nem eu comecei a tomar por conta da rinite alérgica. Aí melhorou a rinite alérgica, mas melhorou a minha disposição, melhorou o meu sono, melhorou um monte de coisa ao mesmo tempo que estava melhorando a rinite. E no caso do Noah, melhorou muito o emocional dele. A gente estava passando em psicólogo, ele era uma criança mais retraída, não tinha relacionamento com outras crianças, inclusive comigo, né? Ele tinha mais relacionamento aqui dentro de casa com a minha esposa, e comigo ele era mais chorando, não queria muito papo comigo, a gente não tinha relacionamento de pai e filho. Impressionante, pessoal, em menos de um mês o emocional do Noah melhorou 100%. Melhorou o sono dele, que ele dormia pouco, acordava várias vezes à noite, melhorou o emocional, parou de chorar por qualquer motivo.
só por conta de um alimento fermentado, né? O mais legal é que é um produto 100% natural. A gente estava dando vários outros produtos que nem eram naturais para ele e não resolveu. E um produto 100% natural melhorou muito a vida do meu filho, tá? Nós temos aqui, eu separei mais 3 pessoas, pessoal, para dar um depoimento aqui. Eu queria começar com o Adelmo, né? O Adelmo é um parceiro nosso aqui da Deon Life também. Ele vai contar a história dele, assim, o que que ele tem sentido com ele, com a casa, na casa dele, talvez até com alguns clientes que ele tem em relação a melhoras na saúde. Adelma, eu coloquei você como anfitrião da sala, você pode habilitar o seu áudio, tá? Boa noite, Denis. Está habilitado, tá ouvindo? Maravilha. Parabéns, Camila. Excelente explanação, tá? Bem, eu vou falar do meu caso específico, porque eu sou capoeirista há 46 anos, hoje eu tenho 61 anos de idade, e eu nunca tive lesão na minha vida. Há 2 anos atrás, senti uma lesão, um incômodo no meu joelho, a parte posterior, e depois conseguiu para eu suspeitar o ligamento. Fui no médico e falou que estava um quadro inflamatório. Ele não sabia por que estava inflamado. E mandou tomar anti-inflamatórios. Eu não tomei. Teimei em não tomar. Aí surgiu o Zenco. Quando surgiu o Zenco, eu não tomei o Zenco por causa do joelho, absolutamente. Eu nem lembrava. Estava já assim, na capoeira, e sem ir para eventos, estava mais limitado. E quando eu percebi, já estava treinando e jogando capoeira normalmente. Aí que eu associei, caramba, tô curado sem saber. Eu não percebi a cura, entendeu? Mas foi com certeza associado ao Zenco, porque meu joelho está totalmente 100%, eu estou totalmente restabelecido, perfeito? Esse foi o caso que aconteceu comigo. E tem uma senhora amiga minha, e uma segunda pessoa que conseguiu o Zenco e deu para ela. Essa senhora tem câncer, e ela tem câncer metástase, né? Está espalhado, e ela não vai ao banheiro há muito tempo. E segundo essa pessoa, a mulher que ela no câncer, senhora, com 51 anos, recebeu o Zenco, tomou, em 2 dias ela ligou para ela, eu estou conseguindo ir para o banheiro. Quer dizer, já, em 2 dias já deu um quadro de desinflamatório e de melhora significativa na vida dessa pessoa. Sensacional. Parabéns, Denis. Obrigadão, tá? Valeu, Adelmo. Obrigado aí pela contribuição. Então, aqui mais um depoimento de uma pessoa que está tomando o produto há poucos meses, né? O produto tem 5 meses no mercado só, no máximo que a gente está tomando faz 5 meses. E nós temos aqui também a Maria Luísa. Maria Luísa também tem o depoimento dela em relação a estar tomando Zenco e sentir uma melhora na saúde também. Maria, eu coloquei, eu acho você como anfitriã também da sala, eu acho que é só habilitar o seu áudio, tá? Pode abrir. Tá ouvindo, Denis? Estou escutando, perfeito. Tá escutando? Então, eu tenho, assim, as melhoras que eu tive foram, assim, absurdas. Infecção urinária sarou em 2 dias e bronquite. Mas o que eu quero falar mesmo é da minha urticária. Eu tenho uma urticária emocional, eu acho que desde que eu nasci, que eu lembre, são muitos anos. E gastei muito dinheiro também com médicos homeopatas, médicos tradicionais, né? Com o Zenco, nesses 5 meses que eu estou tomando, eu não sei o que é tomar mais uma Diprospan, uma Fernigan, e eu melhorei assim. Vou falar para você que sumiu tudo? Não, mas quando ela vem bem mais fraca, aí eu aumento a dose do Zenco e ela vai embora. Então, eu não fui mais em médico e foi assim melhorando bastante. E eu tenho 68 anos, então acho que 60 anos eu já tive desbiose. Agora eu não vou ter mais com o Zenco. Obrigado, Denis. Obrigado, Maria. Que legal, viu? Muito bom mesmo. Inclusive, eu acho legal até fazer um comentário do meu. Eu tenho a rinite alérgica, né? Há muitos anos, muitos. Eu acho que desde quando nasceu eu tenho rinite alérgica e quando eu era criança até era um pouco mais forte do que hoje como adulto, tá? E eu faço uso de medicamento quase todos os dias, há muitos anos. Foram 6, 7 anos fazendo uso de medicamento, desde loratadina, Buzonide, e eu não conseguia ficar 2 dias, né? E é que nem a Maria Luísa disse, né? Às vezes vem a rinite alérgica, vem, mas quando vem é muito fraco, não precisa de medicamento. E geralmente, pessoal, quando vem é por descuido meu de alimentação. Foi naquela semana que eu coloquei o pé na jaca, sabe? Comi muito doce, fiz alguma coisa que não podia ter feito. Aí não tem Zenco que segure, né? A gente pecou ali, né? Mas realmente assim melhorou demais. Eu fazia uso de medicamento todo dia, eu faço no máximo assim, quando estoura a minha rinite alérgica, daqui 20 dias, 15 dias, 17 dias,
e bem menos também, né? Então, é um produto que tem ajudado. E eu queria pegar também o depoimento de mais uma pessoa. Tem outras pessoas aqui, mas para ganhar tempo aqui, nós temos a Maria Souza. Mas espera um pouquinho. Quem aqui, pessoal, sentiu alguma melhora também, vai digitando no chat. Ó, melhorei isso, aquilo. Perca de peso, muitas pessoas perderam peso. Eu perdi 4 quilos, por exemplo, sem mudar nada na alimentação. Nós temos pessoas, por exemplo, que perderam 10 quilos sem mudar nada na alimentação, só pela questão de se alimentar com o zenco, que é um alimento fermentado, tá? Então, Maria Souza, compartilha com a gente aí seu depoimento. Boa noite, Denis. Boa noite a todos, né? Então, Denis, desde 2017, eu descobri que eu tinha hipertireoidismo e eu venho fazendo tratamento. Sendo que quando foi em março desse ano, eu comecei a passar muito mal. Só que eu não imaginava que estava tão alto. E quando foi em julho, eu já estava no estado que não estava mais aguentando, meu coração muito acelerado, né? Porque o hipertireoidismo, ele mexe com todos os nossos hormônios. Então, eu sentia muita falta de ar, coração acelerado, minha cabeça doía. Sem contar que eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Tinha momentos que eu me sentia como se eu estivesse com depressão. Fiz, muitos exames. E então, quando foi no dia 5/7, 2h37 da manhã, eu estava passando muito mal. Aí eu liguei para o Williams, ele ficou conversando comigo e falou para mim poder tomar o produto. O Zenco Juice tinha acabado de chegar na minha casa, só que era de cliente. E eu peguei, fui lá e abri a garrafa da cliente e tomei. No outro dia eu já consegui me sentir melhor. 3 dias depois eu já não tinha mais sintomas nenhum. Aí eu fiz novos exames e constatou que estava tudo ok, estava tudo normal novamente. Sem contar que eu melhorei no bruxismo, né, na ansiedade, porque de manhã eu comia 3 pães e 3 ovos, comia muito, toda hora eu comia, parecia um dragãozinho comendo. E fui indicando para outras pessoas. Tem uma amiga minha que está aí na sala, Cláudia, que ela tinha osteoporose. E com 3 dias também, ela tomando o produto, ela parou de sentir os sintomas, parou de sentir as dores. Minha mãe também. Aqui em Resende temos vários depoimentos com o tratamento do Zenco. É isso. Obrigado, Maria. Muito legal. Pessoal, é maravilhoso, é apaixonante você ver pessoas melhorando a saúde delas através do Zenco Juice. É isso aí. Camila, assume de novo aí e termina a parte do Zenco aí. Bom, gente, o mais interessante é que essas pessoas não foram pagas para contar essas histórias, não, tá? Pelo contrário, a gente tem visto realmente isso acontecendo o tempo todo. Vocês estão vendo aí no chat, né? Com certeza tem muito mais depoimentos, gente. A gente tem recebido muito mesmo, vários depoimentos, casos de pessoas com endometriose. Estou lembrando aqui de vários outros casos, tá, gente? É um produto que, de verdade, fica o desafio para você que está aqui nessa sala hoje como convidado, ou de repente que já conhece, já assistiu o produto, mas ainda não começou a consumir, gente. Todo mundo, tá? De verdade, 100% das pessoas que estão aqui nessa sala precisam ter experiência com esse produto, gente. Independente de negócio, tá? Aqui a gente tá falando independente de negócio, independente se você um dia vai ser parceiro da empresa ou não. Isso é indiscutível, gente. O produto ele é sensacional. Você precisa ter experiência com ele. Tem que tomar direitinho, tá, pessoal? Tem que tomar direitinho. Eu tô lendo aqui alguns comentários, né? Teve uma pessoa que escreveu aqui, o Trúbio, olha só, que ele tem rinite. E aí ele só percebeu que melhorou a rinite porque foi na casa de uma amiga que ele costuma ir, tem cachorro e ele não espirrou. Até a pessoa perguntou para ele: você não vai espirrar, não? Gente, muitas vezes você já está consumindo, teve melhoras em algo que você não percebeu. Então, fica o convite para todo mundo. Fala com a pessoa que te convidou. Você precisa ter experiência desse produto, tá? E amanhã vai ser você, gente, ajudando outras pessoas. Novamente, é independente de negócio. A gente está falando sobre saúde, sobre você levar a saúde para outras pessoas. Que acho que esse é um dos principais pilares aqui do nosso negócio em si, que é o que esse produto traz, tá? E a partir daqui, a gente vai falar que, óbvio, existe uma possibilidade de você também desenvolver um trabalho e ser parceiro da empresa, se fizer sentido para você, tá? Novamente, você pode se tornar um cliente, você precisa consumir esse produto, ponto. A partir daqui, a gente vai mostrar aqui bem rapidamente para vocês que existe uma forma, sim, de você também ser parceiro e poder ganhar dinheiro, gente, e fazer renda extra. A gente está falando sobre renda extra, sobre você diversificar a sua fonte de renda
através de um produto que é totalmente vendável, que pode te trazer uma margem de lucro interessante, tá? E que tem 100% de aceitação, gente. É para todos, tá? O deles vai seguir daqui para frente. No final, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, de repente, tem alguém com alguma dúvida, anota aí a dúvida que no final a gente vai estar respondendo.